Salve, rapaziada! Professor Benedito Lima com mais uma aula de História do Amapá para vocês aí, conhecido de todo o Brasil. Tela vermelha! Isso significa então que nós vamos resolver então questões relacionadas à história do Amapá. Mais precisamente com um dos primeiros temas do edital da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, que trata sobre a colonização da região do Amapá. Tá certo? Então, segurem na poltrona e vamos resolver essas questões. Fique bem atento, tá? E a primeira questão é da Universidade Federal aqui do Estado do Amapá, Unifap, ela é de 2009, senhores, tá? Trata sobre o seguinte tema. A política pombalina na Amazônia foi executada por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, nomeado governador e capitão-geral do estado do Grão-Pará e Maranhão em maio de 1751. Mendonça Furtado recebeu instruções que continham as linhas mestras do que deveria fazer para executar a referida política. Sobre essas instruções, é correto afirmar que envolviam, entre outras questões, e aqui nesse exato momento ele cita aqui embaixo, nesses itens aqui, né, as prováveis informações que estavam contidas nessa carta para Mendonça Furtado executar aqui como governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, na qual as terras amapaenses faziam parte nesse exato momento. Bom, senhores, como é que a gente resolve uma questão quando se trata de Mendonça Furtado, quando se trata então de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, senhores? Nós precisamos aqui entender que existe um contexto histórico. Qual seria esse contexto histórico, professor? Era pombalina, tá? Políticas para a Amazônia, tá? De quem? Do Marquês de Pombal. Então ele cria essas reformas pombalinas, implementa na Amazônia e ele vai então deixar o seu braço direito, que é Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para poder executá-las. E ele manda uma espécie de uma carta, ou seja, para poder, com algumas informações, né, sugeridas ao Mendonça Furtado, para que ele execute de forma, tá, que possa trazer resultados para o governo de Portugal nesse exato momento, que está passando por uma crise econômica, e a função de Marquês de Pombal nesse exato momento é tirar Portugal então do buraco. Vamos lá então, senhores. Primeiro item. O item 1 fala sobre o povoamento intensivo, a colonização e o cultivo da região. Deixa eu só mudar aqui para parte de caneta. Bom, senhores, o item 1 fala sobre o povoamento intensivo, a colonização e o cultivo da terra. Senhores, esse item está correto. Vamos aqui entender por quê. Quando nós decidimos realmente efetivar essas terras amapaenses, quando o Marquês de Pombal, juntamente com a coroa portuguesa, decide então povoar essa região, eles se debatem então com um grande problema, a falta de pessoas para poder colonizar essa região. Então, como é que eles iriam fazer então esse tipo de povoamento? Eles precisavam de pessoas. Nós tínhamos um problema, nós não tínhamos pessoas para vir para cá. Os europeus não queriam vir para o extremo norte do Brasil. Então, Marquês de Pombal cria o Diretório Pombalino através dessas reformas pombalinas para a Amazônia e decide que o cidadão, né, aliás, decide que o índio tornará-se então cidadão português, tornará-se um colono, permitindo então um casamento entre colonos e índios, índio entre colonos, tá? Então, uma das reformas da política pombalina é exatamente isso, transformar o índio em cidadão. Com isso, senhores, nós tínhamos bastante índios na região. Transformando eles em cidadão, já resolveríamos grande parte desse povoamento, correto? Então, a questão do povoamento está correta. Nós temos a questão, então, da colonização, tá? Que é consequência desse povoamento. E também nós temos a questão do cultivo da terra. Tá? Correta a questão. Item de número 2. Organização e defesa do Estado contra as aspirações dos franceses e espanhóis. Senhores, organização, correto, e defesa do Estado. Quando o Marquês de Pombal ele cria as reformas pombalinas, senhores, ele cria no intuito então de organizar essas áreas aqui que estão sob o governo português e também no sentido de defendê-la, tá? Porque havia ainda risco, né, preeminente de algumas invasões, principalmente da França, tá? Principalmente da França e também dos espanhóis. O ano, senhores, é 1751, tá? Um ano depois, tá, da assinatura do Tratado de Madrid, que garantiu praticamente quase todo o território brasileiro para Portugal. Então, o Brasil nesse exato momento estava se configurando, tá, fazendo parte legalmente
de Portugal. Mas mesmo assim ainda havia eminências de invasões, tá, de nações estrangeiras, principalmente dos franceses. Então o item 2 está correto. Vamos aqui então analisar o terceiro item. A criação de um corpo de milícias composto por índios e escravos. Então, senhores, não houve essa criação desse corpo de milícias, tá? Principalmente para se tratar a questão aqui, onde um grupo de milícias estaria vinculado aqui a escravos negros, tá? Nesse momento, escravos, isso tinha uma função, era para ser escravo, tá? Ele era, então, nesse exato momento, uma espécie, então, de um objeto do Estado, tá? Ele pertencia ao Estado, então não existia outra função além disso, tá bom? Próximo item, então esse item aqui está errado, tá, senhores? Próximo item, a criação do corpo de índios, através do qual seriam requisitados os trabalhadores necessários a todos os serviços, tá? Senhores, não existiu essa criação do corpo de índios, nós temos a criação, sim, do Diretório Pombalino, tá? Que vai dar aqui incentivos para o índio trabalhar, tá bom? Mas não tem a criação do corpo de índio, tá? Nós temos outras situações aí que vai ajudar o índio nesse exato momento aqui no governo de Mendonça Furtado, através das reformas pombalinas de Marquês de Pombal. Bom, então esse item aqui também ele está errado, tá bom? Ele está errado. Então, senhores, fica uma dica, tá? Para poder resolver questões desse tipo, principalmente da colonização, onde você ouvir falar Mendonça Furtado, onde você ouvir falar Marquês de Pombal, então verifique o contexto histórico, porque está se tratando de colonização da região do Amapá, colonização da Amazônia, nesse sentido, tá bom? Fica a dica. Vamos aqui então finalizar a questão. Então nós temos aqui o item 1 e o item 2 correto. Vamos verificar aqui. Então nós temos aqui a resposta letra A, senhores, tá? Eu sempre costumo aqui, ó, riscar as questões, tá? Quando eu for passar para o gabarito, porque chega lá na hora, quando a gente vê, aí a gente pensa que está certo e acaba mudando de questão, tá, senhores? Façam isso, é uma dica, eu sempre aprendi isso com os melhores professores de cursinho, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima questão? Bom, senhores, a segunda questão tem a ver, então, ela é da Fundação Marco Zero, de 2010, tá? Uma prova para oficial, psicólogo do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Estado do Amapá. Vamos ver o que trata a questão. Fala, então, da seguinte situação. Com a criação da Capitania do Cabo Norte, os administradores adotaram uma política de defesa para garantir as possessões já ocupadas militarmente e levar adiante a construção de fortificações que dessem segurança às tropas e às populações da região. Em 1660, as autoridades portuguesas começam de fato sua política de defesa e segurança da região. Em 1688, os franceses intimaram os portugueses a abandonar as fortificações construídas acima da margem esquerda do rio Amazonas, e em 1697, os franceses penetraram as terras do Cabo Norte, apoderando-se dos fortins de Macapá e Paru. Frente a esse contexto de estabilidade, é assinado o Tratado Provisional, a fim de resolver o impasse entre portugueses e franceses. Sobre esse tratado, é correto afirmar que... Senhores, a questão fala aqui de diversos conflitos, tá? Principalmente aqui conflitos políticos, né? Mas nós temos informações, também temos conflitos físicos, ou seja, as duas nações elas guerreiam, tá bom? E nós temos aqui, ó, a citação do chamado Tratado Provisional. Professor, o que vem ser o Tratado Provisional? Toda vez, então, concurseiro, que você ouvir falar no Tratado Provisional, eles estão falando sobre neutralidade. O Tratado Provisional trata sobre neutralidade. Ele é criado em 1700, tá? Mas ele começa a vigorar de fato de direito em 1701. Ou seja, as áreas que compreendiam o rio Araguari até o rio Oiapoque, senhores, elas não poderiam ter ali nenhuma das duas nações, nem Portugal, nem Espanha, ou qualquer outra que pudesse vir tomar ali, se abrigar naquele exato momento naquela região. Então o Tratado Provisional ele trata de neutralidade, ok? Vamos ver os itens que a questão cita. Letra A. Determinou o limite entre Portugal e França pelo rio Calçoene. Não foi pelo rio Calçoene, tá? Determinou, então, entre os rios Araguari e o rio Oiapoque, tá? Mas não determina a questão assim, o Tratado Provisional não é que ele vai determinar somente o limite, ele vai determinar esse limite e também vai determinar a neutralidade da região. Esse item está errado pela seguinte situação aqui, ó, rio Calçoene, tá, senhores? Vamos lá, próxima letra, a B. Garantiu a posse da região contestada a Portugal através dos argumentos do uti possidetis. Não, senhores, esse aqui tem
a ver com o chamado Tratado de Madrid, tá? Então a questão aqui está errada por essa situação aqui, tá bom? E também não garantiu posse alguma a Portugal, tá? Letra C, então ela está errada, que está errada a letra A, está errada a letra B. Letra C, ficava neutra a área de conflito, onde tanto franceses quanto a portugueses era vedado a ocupar as terras contestadas, ou seja, era proibido ocupar as terras contestadas. Senhores, o item está completamente certo. Vamos ver se então tem outra questão certa. Letra D. Determinava que o rio Araguari seria o limite entre o Brasil e a Guiana Francesa. Na realidade, senhores, essa afirmação aqui era quem defendia eram os franceses. Eles diziam que o limite, tá, que a fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil era o rio Araguari, tá? Então o item está errado, tá bom? Está errado. Não é isso que trata o tratado provisional, tá bom? Letra E. Determinava que o rio Oiapoque seria o limite entre o Brasil e a Guiana Francesa, tá? Mais um item errado, porque essa afirmação aqui, senhores, diz respeito ao que chamamos de Tratado de Utrecht de 1713. Tá bom, senhores? Então, a única questão que está certa aqui, que está com todos os itens corretos, é a letra C. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão? A próxima questão é da Prefeitura de Macapá, mais recente, é da Fundação Carlos Chagas, tá, de 2018. Então vamos lá ver o que trata sobre essa questão. A região do Grão-Pará, onde hoje se localiza o Amapá, era cobiçada e atacada por outras potências europeias, que tinham interesse na região, além de Portugal. Entre essas potências estavam, muito bem, senhores, uma questão então sobre as potências, sobre as nações que faziam incursões pela nossa região e também queriam tomar esse território para si. Vamos ver quais são as principais nações que queriam esse objetivo? Ok, letra A, Império Austríaco e Holanda. Não, senhores, o Império Austríaco não tem essa informação ou alguma literatura que fala que eles estiveram por aqui com esse objetivo de se instalar na nossa região. Holanda, sim, nós temos algumas literaturas falando sobre a questão da Holanda aqui na nossa região, no estado do Grão-Pará. Itália, não, senhores, nós não temos a Itália, tá? Referente a este conteúdo, nós não temos a Itália frente a esse objetivo de tentar se instalar na nossa região. A França, sim, senhores, na França nós temos, ela vai gerar um grande problema para o Brasil durante séculos, aproximadamente 200 anos aí de bastante batalha. A situação vai se resolver somente em 1900, lá com o laudo suíço, tá? Que vai então aí resolver o famoso litígio entre as terras entre Portugal e França, né? Já na época Brasil, tá bom? Então a questão letra A e letra B estão erradas, tá, senhores? Letra A e letra B estão erradas. Letra C, Inglaterra e Império Russo. Senhores, Inglaterra sim, tá? Queria o objetivo de colonizar nossas terras. Império Russo não, senhores, não quiseram papo com a gente para cá, tá bom? Letra D, França e Alemanha. França, como eu já falei, sim, tá? E Alemanha, não, senhores. Não nesse exato momento aqui de colonização do período do Brasil colonial. Nós temos informações que, a partir, então, da Segunda Guerra Mundial, senhores, nós vamos ter aqui algumas excursões nazistas, né? Aqui na região amazônica, né? Com a permissão do governo brasileiro para fazer algumas pesquisas. Ninguém sabe o que esses nazistas queriam aqui. Cabe até uma aula para nós podermos fazer uma análise sobre esse assunto, tá? Então, a Alemanha, nesse exato momento aqui, no Brasil, do período colonial, tá, senhores? Não, a Alemanha não queria essa situação. Restando, então, somente a letra E. Na realidade, está F, aqui está mais a letra E, tá, senhores? Então, Holanda e Inglaterra são, então, as nações que queriam, senhores, aqui, se apoderar da nossa região, colonizar, tá? E povoar aqui. Mas toda vez que elas levantavam forte, a tropa portuguesa ia lá, derrubava e expulsava os estrangeiros da nossa região. Vamos ter vários conflitos, tá? Em relação a isso. Vocês vão poder acompanhar em algumas aulas que nós vamos poder lançar aqui pelo canal. Bom, senhores, espero que vocês tenham gostado dessas 3 questões, tá? Vou tentar trabalhar mais questões com vocês ao longo do tempo e, assim, nortear o assunto de vocês, tá? Um forte abraço aí para o Preparatório Municipal Gratuito lá de Santana, que começou as aulas agora essa semana. Nós estamos firme e forte aí com todo o pessoal. Um abraço para a galera do Gabarito de Concursos e, claro, para você aqui do nosso canal, tá? Forte abraço, fique com Deus. Fui!